Olá, muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana pela Revista Adega. Hoje nós vamos fazer um compilado do que marcou o mundo do vinho, tanto no Brasil quanto no exterior, que nós tivemos publicados na Revista Adega. Eu tenho novamente de receber o Christian Burgos, publisher da Revista Adega, que vai me ajudar a comentar essas principais notícias. Então, Christian, muito bem-vindo novamente aqui ao Notícias da Semana. Eu que agradeço, Edmundo, agradeço todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Teve muita notícia interessante essa semana, a gente selecionou algumas para comentar para você. Que são as que mais marcaram. Então, eu vou colocar aqui, Christian, novamente, como a gente tem feito, e a gente vai comentando junto. Então, para quem quiser conhecer, esse daqui é o resumo das principais notícias no site. É só você entrar, clicar e você tem uma quantidade bem grande de notícias, como o Christian comentou. Mas, Christian, eu queria começar falando exatamente uma notícia, está muito mais por um artigo que nós publicamos, que é os vinhos desclassificados, quando o produtor acaba não utilizando o DOC de forma deliberada. Ele está numa região protegida, mas ele acaba optando então por não usá-la. Eu queria que você comentasse um pouquinho as vantagens e desvantagens e como é que é feito essa análise pelo produtor. Ed, eu vou deixar para as pessoas também lerem, porque eu acho que é uma matéria que vale a pena, é uma matéria que foi publicada na revista Dega há muitos meses pelo Arnaldo, e essas matérias estão muitas vezes disponíveis no nosso site, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre vinho e conhecer um pouco mais sobre as matérias mais longas que a gente escreveu. Essa é muito interessante no sentido de que ela conta sobre uma dicotomia, que é você produzir vinhos dentro de sistemas docking, que são as denominações de origem controlada, agregam normalmente valor e uma segurança com relação à qualidade do vinho pela metodologia rígida com a qual ele foi produzido. Mas algumas empresas, alguns produtores consideram isso como uma espécie de uma prisão que impede eles de fazerem coisas que, na opinião deles, gerariam ainda mais qualidade e acabam fazendo vinhos que são desclassificados. Por exemplo, não podem ser classificados como DOC numa determinada região e são desclassificados e têm que ser vendidos numa categoria teoricamente mais simples. Mas, em alguns casos, esses vinhos se tornam cult wines, é o caminho por exemplo, do vinho proibido do Valandrot, que vale a pena você ler na matéria, e também é um caso clássico dos super toscanos, né? Vinhos da região da Toscana que não puderam usar a denominação DOC por estarem utilizando variedades além das variedades permitidas na região, que seriam variedades francesas na maioria das vezes, e eles foram desclassificados, mas se transformaram em grande sucesso de venda pela qualidade que eles exibiram. Então, é uma brincadeira interessante, mostrando que nada é absoluto no mundo do vinho. Então, você tem vinhos muito bons e muito seguros na categoria DOC, muito bons e muito seguros fora da categoria DOC, e é interessante a gente ver como isso se deu. E é interessante até a brincadeira, né? Como desclassificado, parece que ele não foi aprovado em algo, na verdade é só para não ter essa denominação de origem controlada, né? Que ele foge um pouquinho das regras, mas é bem interessante mesmo essa cultura do É mundo do vinho. verdade, é que a gente tem que lembrar que a utilização normal é que os vinhos foram classificados para serem considerados DOC, ou seja, em teoria, os vinhos superiores de uma determinação origem, de uma forma que essa determinação fosse de origem controlada, com uma segurança de que eles foram feitos dentro de uma determinada metodologia, seguindo as normas que se acredita e que se acreditava que eram as melhores normas para produção de vinhos de qualidade naquela região. É bem interessante, vale a pena a leitura, é uma matéria bastante complexa, então, bem, no caso, bastante completa, vale a pena entrar no nosso site, está lá em destaque também. Outra notícia, Christian, que me chamou também bastante atenção, que vale a pena, esse crescimento do enoturismo na Espanha, que faturou 100 milhões de euros apenas no ano passado. Mostra que a indústria do vinho vai muito além apenas da produção em vase do próprio líquido, né? Então também tem toda uma indústria por trás, que é principalmente o turismo, que acaba se valendo também desse setor. Nesse caso especificamente a gente está falando do turismo, mas a gente pode falar da cultura, a gente pode falar da história. O vinho é muito mais do que um líquido com álcool, e é muito interessante, o enoturismo está crescendo, foi um recorde
na Espanha, mas é uma coisa que vem crescendo no mundo inteiro. As regiões vitivinícolas oferecem muitas oportunidades da pessoa ir degustar na origem os vinhos que ela mais gosta, conhecer do ponto de astronômico a riqueza do que acontece naquele ambiente, fora as paisagens que são maravilhosas e a oportunidade de você visitar lugares lindos em torno do vinho pelo mundo todo. Vale a pena. Isso puxa a gente para a nossa próxima notícia selecionada, né, Ed? Sim, acho interessante, até porque 3 milhões de turismo, se a gente pegar só uma referência na Espanha. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de uma notícia importante, que é como é que ficou, Christian, a situação do turismo na Serra Gaúcha. Depois tudo aconteceu no último mês de maio. A gente fez aqui um apanhado bem interessante, uma matéria bem completa, mas eu queria que você comentasse. Você tem uma experiência muito grande, especialmente com a Serra Gaúcha. Ed, na verdade, eu pedi para colocar essas duas notícias, uma em seguida da outra, porque todo mundo viu e a comoção foi muito grande com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas agora é um momento de reconstrução, e a reconstrução passa não só pela reconstrução da infraestrutura existente, mas também a reconstrução das atividades econômicas que estavam acontecendo por lá. O consumo de vinhos é uma delas, mas o enoturismo é muito, muito importante para a Serra Gaúcha. Assim, se você vai ali para a região da Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, quando a gente começou com a revista, o setor moveleiro era o principal setor e vinham outros setores antes de chegar ao setor do vinho como um todo. Hoje, o turismo do vinho e o turismo em geral é muito importante para a reconstrução da Serra Gaúcha. Então, a, alguns hotéis ainda estão fechados por ausência de fluxo de passageiros e de turistas, e a gente está num movimento de tentar explicar para as pessoas como elas podem voltar a frequentar a Serra Gaúcha, mesmo com o aeroporto de Porto Alegre fora de atividade, que provavelmente isso vai acontecer, continuar acontecendo até dezembro, mas existem alternativas, existem rotas, existem coisas para você visitar. Você não vai se arrepender se você for até lá, e também você não vai se arrepender por estar ajudando a reconstrução econômica daquele ambiente que a gente gosta tanto e daquela comunidade do vinho que a gente gosta tanto e que continua tão afetada, embora não esteja mais aparecendo com a frequência que estava aparecendo nas grandes redes. É uma hora das pessoas que amam o vinho darem esse passo e aproveitarem a oportunidade para ter momentos maravilhosos numa das regiões mais bonitas de enoturismo, eu posso dizer, no mundo. E a gente pediu para a Eliane Cerveira, que é, além de proprietária da Econiturismo, é secretária da Associação Brasileira de Enologia, e ela fez um apanhado muito interessante sobre como acessar, o que está funcionando, quais são os aeroportos em operações, quais são as rodovias que enfrentam alguma situação de bloqueio ou não, as condições de segurança. Você está vendo aí. Entra no site, você vê e você vai ter mais segurança e mais controle sobre as informações para poder voltar a visitar a Serra Gaúcha e voltar a fazer esse setor da economia tão importante prosperar. E é interessante, Christian, além do que você falou que é uma das realmente as regiões mais bonitas do mundo, mostrar quanto tem potencial, né? Aquela notícia da Espanha falando de 3 milhões de pessoas que foram visitar apenas pelo enoturismo, claro, guardadas as devidas proporções, mas o Brasil tem bastante potencial, né? Rio Grande do Sul principalmente. Olha, Ed, quando a gente vai na Serra Gaúcha, as pessoas falam como se fosse um elogio. Eu não encaro mais tanto como um elogio, porque elas vão para lá e se surpreendem. É um negócio maravilhoso, vai muita gente, a infraestrutura é muito, muito, muito diferente, muito superior ao que eu vivi 20 anos atrás, quando eu comecei para a Serra Gaúcha por causa da revista Adega, mais precisamente 19 anos, né? E elas sempre falam: Nossa, não sabia, nem parece Brasil. Não, mas é Brasil, parece a Serra Gaúcha. Você vai para lá, por exemplo, muitas vezes eu fico no Hotel do Spa do Vinho, é um destino turístico por si só. Você vai visitar as vinícolas, você tem restaurantes muito especiais lá.
O Patrício Tapia, meu sócio no Guia Descorchados, foi recentemente, né, para fazer as degustações da parte Brasil do guia. Voltou falando para mim que eu precisava ir em alguns restaurantes que eu não tinha ido. Tem muita coisa acontecendo. Vamos voltar a dar atividade para esse setor, que impulsiona a vitivinicultura nacional também. Interessante que você falou até do guia. E para quem quiser saber mais, a gente também pode indicar o Guia Adega Brasil de Vinhos, que lá também tem a parte no turismo que eu acho que é bem completo. Tem até os restaurantes mais Tem simbólicos, muito etc. bom, É muito bom ponto. Muito bom ponto é de todos os nossos guias, a gente tem implementado a área de enoturismo ou de turismo gastronômico e de vinhos, e você pode utilizar o nosso guia. Se não tiver vontade de utilizar o nosso guia, aproveita, vai para lá e tem muitas formas de você saber o que está acontecendo. O nosso site, o nosso guia é uma das formas, mas você também pode se atirar, ir lá e você vai encontrar coisas espetaculares para fazer. Vale a pena, sabe? Uma viagem de 3 dias a 7 dias é um negócio muito, muito especial. Ah, muito bacana. E outra notícia que eu acho também bastante importante a gente falar é esse encontro do G7 na Itália, que terá o Massimo Bottura, eu espero ter falado correto, que os vinhos da Puglia. Sim. Queria que você comentasse um pouquinho também. Ed, eu vi que tem na matéria, tem vinhos além da Puglia, tem vários vinhos ícones da Itália, mas como o encontro acontece efetivamente na Puglia, eu acho que existe uma grande predominância dos vinhos da Tour. Acho não. O número de vinhos da Puglia está apontado, inclusive na matéria, é um número significativo no total de vinhos e vale a pena visitar. Eu fui para a Puglia já 2 vezes no mínimo, eu acho que foram 3, e é um lugar especial para o turismo também. Vem crescendo muito o turismo, sobretudo o turismo de alemães que querem ficar mais próximos ali do Mediterrâneo no inverno. Então é muito frequentada a Puglia e a gente tem vinhos muito especiais, alguns queridinhos aqui do Brasil, como o Primitivo de Mandúria, que é um sucesso enorme aqui. A gente pode até, não quero elencar os vinhos todos, mas para quem quiser saber como encontrar os melhores vinhos da Puglia avaliados pela revista Adega, é uma coisa simples. A gente tem lá o sistema do Vamos lá. melhor vinho, que mostra todas as avaliações que a gente faz na revista e que foi concebido de uma forma que você possa fazer a sua busca e a gente não ficar com uma lista fixa. Você faz a busca dentro dos parâmetros que são importantes para você e você vai encontrar a resposta entre os vinhos que a gente avaliou, entre os milhares de vinhos que a gente avaliou, quais são os melhores dentro desse padrão ou dentro desses parâmetros que você estabelecer. Então, você entra ali no site, na home da revista Adega, tem uma partezinha ali escrito Melhor Vinho, você vai lá no campo de busca, escreve Puglia, por exemplo, né, se é o que você quer saber. Aí você pode ir, se você quiser ainda ser mais específico, vai em todos os países, vai Itália, porque pode ter alguma referência comparativa a algum vinho da Puglia que não seja da Itália, ou um enólogo que é um enólogo que nasceu na Puglia e vai dar pelo sistema de busca, que é um sistema de busca aberto, poderia dar isso. Você pode até falar o preço máximo, eu quero no máximo R$ 1.000 de o vinho. E eu tenho preferência pelos tintos. Se Muito bom, você parece. quiser ali na lateral, E também tinto. pode escolher Ótimo. de notas também, né, para quem Você curte. pode escolher a pontuação. Você fala, só quero acima de 90 pontos, Ed. Pronto. Um pontinho a mais. Aí, perfeito. Então você vai clicar em buscar, você vai receber um resultado que são todos os vinhos da Puglia tintos acima de 90 pontos e que custam menos do que R$ 1.000. Então, e você pode ir mudando os parâmetros para encontrar o vinho mais perfeito para o seu paladar e para o que você gosta. Pronto, Bom, aumentar, por exemplo, as demos essa pontuações. dica, deixamos para vocês poderem entender como é que faz as buscas e para vocês encontrarem o melhor vinho sugerido para vocês pelas nossas avaliações dentro dos seus parâmetros específicos.
Porque para algumas pessoas pode ser que o vinho seja R$ 1.000, como eu pedi aqui, mas outros podem querer saber até R$ 250 e É não só ter colocar, né? um parâmetro de nota de 90 pontos, pode ter um parâmetro de notas aberto e está tudo em ordem. Aqui dá Olha, só por vários unidade muda vinhos completamente o da resultado. Puglia tintos até R$ 250. E se você clica em um vinho especificamente, Ed, você abre e você vai ver as notas de cata que foram feitas. Nesse caso, foi feitas, ó, você vê ali, EM, degustado em 18 de abril de 1923, De 2020. esse códice, 2023. Abaixa um pouquinho para ver qual é a safra dele, Ed, por favor. Não, ao revés, para Ah, sim. cima. Sobe então um pouquinho. 2000. 2020, um primitivo de Mandúria 2020. Aí tem aí as notas de cata, que são tão importantes quanto a pontuação, para você saber se o vinho é um vinho que tem as características que você tá buscando naquele vinho também. Bom, não vamos nos deter muito aí, Ed. Fica a dica para você que quiser encontrar o vinho perfeito para o seu momento e o vinho perfeito para os padrões que você está buscando nesse momento. Então, vamos nessa, Ed. Vamos para a próxima. E essa eu achei bem legal, ô Christian, que acho que é bem relevante, que mostra que o vinho vai muito além de uma bebida alcoólica, ele está muito mais para o alimento, que é um estudo conduzido atualmente por alguns pesquisadores, que é inclusive na revista Nature, que é referência mundial em ciência, que mostra que existe uma tendência do vinho ser benéfico até para astronautas, seja de missão curta ou de longa duração. Me chamou bastante atenção essa notícia, Christian. Isso é fantástico, Ed. Fiquei feliz de você ter colocado essa notícia na seleção das notícias da semana. É, existe uma discussão que está tentado ser implementado de que o álcool não faz bem à saúde. Eu concordo que o álcool não bebido em moderação faz muito mal à saúde, é, mas existem muitos fatores além disso. Um dos fatores é que o vinho, bebido em moderação e com regularidade, tem inúmeros estudos que dizem e comprovam que ele faz bem à saúde. Algumas pessoas estão disputando isso, dizendo que é uma determinação correlacional e não causal, mas a importância dessa matéria é mostrar que é uma correlação causal. Quer dizer, o consumo de vinho, nesse caso especificamente dessa matéria, contribui através dos seus flavonoides, um dos elementos que estão ligados à coloração do vinho e tudo mais, estão ligados ou geram efeitos positivos para a saúde de astronautas. Então, os astronautas estão sendo recomendados a consumir vinho antes e durante a missão espacial para se proteger de problemas que são oriundos de uma missão espacial, perdão, de uma missão espacial de curta ou de longa duração. Se você quiser falar dos problemas, a gente está falando desde alterações genéticas até para missões de longa duração, mas para as missões de curta duração, sobretudo um enriquecimento ou um fortalecimento do sistema imunológico. Então, muito interessante a gente poder trazer essa informação de que, sim, o vinho consumido em moderação e regularidade faz bem à saúde. Quantas coisas na vida que dão o prazer que o vinho dá para a gente, que fazem bem à saúde, né? Além disso, o vinho faz bem para o corpo, faz bem para a alma. A gente também precisa buscar felicidade. O vinho nos traz essa questão da felicidade, de conhecimento cultural, de uma inserção histórica dentro de um contexto onde ele foi para da humanidade até hoje, e tantas outras coisas maravilhosas que o vinho traz para a gente, a possibilidade da gente conviver em família, de tornar as refeições mais lentas. Eu não vou me estender aqui. Acho que vale a pena você ver essa matéria que está ali no site, porque foi uma das mais interessantes para mim nessa semana. E com isso eu encerro, Ed. Eu agradeço
você por ter conduzido, por ter selecionado as notícias que a gente ia comentar hoje. Espero que as pessoas aproveitem. Essas são apenas algumas das notícias que foram publicadas essa semana no site da revista e que o Edmundo, que é responsável por toda a área digital da revista Adega e também da nossa outra revista, Aero Magazine, selecionou para vocês nessa semana. E, Cristian, obrigado por ter estado aqui comigo novamente. E também fazer um convite, além aqui do nosso canal no YouTube, a gente também tem toda semana o podcast nas principais plataformas para as pessoas poderem assistir. Então, se você gostar, também escutar, tem notícia, tem parte também de matérias bastante completas. Também é bem interessante, tá no carro ali no trânsito. Já é um modo também de descontrair, aproveitando que o Christian colocou da parte bacana do vinho, né? De ser não só a bebida, mas você também desfrutar do prazer e poder escutar um conteúdo de alta qualidade também em todas as plataformas de podcast, além do nosso site, da revista e dos guias também. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E, Cristian, novamente, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço você, Edmundo, agradeço todo mundo que seguiu aqui com a gente até esse ponto. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.